Olá, hoje eu tenho a honra de conversar com a doutora Ana Paula sobre medicina. Ana Paula, por favor, explica para a nossa audiência, que é composta de bastante estudantes do ensino médio e também pré-vestibulandos, como é que você escolheu a medicina? Como é que você chegou na medicina? Porque muitos dos nossos jovens têm dúvida na hora de escolher. E a ideia desse canal é facilitar a vida deles, trabalhar em função que eles possam ter mais assertividade nas suas escolhas. Sim, a minha escolha não foi simples, porque assim, no início eu não tinha certeza que gostaria de fazer medicina, né? Mas eu tinha certeza que eu gostaria de cuidar de pessoas. Então, tinha isso em mente, sabia que queria alguma área da saúde, né? E teve todo o processo de adoecimento dos meus avós, que eu vivi muito isso, porque nós fomos morar com eles para a gente conseguir ajudar nesse processo. E aí foi quando eu fiquei mais perto da própria medicina, né? Então, isso foi antes do ensino médio. E quando chegou na época do vestibular, eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, sempre tive notas muito boas, né, em sala de aula. E aí eu mirei na medicina, né, e disputei essas vagas. E na época que você estava prestando vestibular, ou mesmo antes, quais as disciplinas você tinha mais afinidade? Biologia, química? Exatamente. Gostava muito de biologia, química, português, mas gostava muito de física e matemática também. Que legal. Gostava era bem amplo. Mas a parte de ciência sempre me chamou muita atenção, né? E aí foi aí que eu percebi assim, medicina, você vai investigar, né? Vou investigar o que tem aquele paciente, o que apresentou esse sintoma, né? Esse sinal, o que é que está por trás disso? Pode ser isso, aquilo. Então foi aí que eu me envolvi, né? É isso que eu quero fazer, ser investigadora da saúde das pessoas. Nossa, que legal! Agora eu queria que você falasse para a nossa audiência como é que é aquela sensação que se chega quando você faz uma investigação do paciente, você chega a um bom diagnóstico, um bom tratamento e chega a proporcionar cura para essa pessoa. Como é que é a sensação? Que eu acho que essa é a sensação mais deliciosa que o médico pode sentir. Com certeza. É muito gratificante você conseguir melhorar a vida de uma pessoa, né? Então, muitas vezes na medicina não tem cura, tá? Mas assim, o fato de você conseguir controlar aquele sintoma muito ruim, fiz o diagnóstico, era isso, beleza. Mas muitas vezes sentem sintomas que vai passando de profissional para profissional, não consegue controlar e tal. E aí uma visão um pouco mais abrangente, você consegue perceber o que era que estava atrapalhando aquela pessoa, e aí com o remédio ou com a indicação de uma atividade mais para um yoga, por exemplo, uma coisa mais relaxante, você controla aquele sintoma, né, da pessoa. Então, essa contribuição para a vida, para a qualidade de vida do paciente é muito legal, né? Então, retirar ou diminuir uma angústia que atrapalha o dia a dia da pessoa, né? Isso é realmente muito bom, né? E muito gratificante. Eu agora queria voltar àquela fase do vestibular. Me fala como é que foi seu plano de estudo, porque às vezes as pessoas quando falam em medicina, elas falam mais no glamour. Vou ser rico, poderoso, vou trabalhar com a saúde, vou resolver a vida das pessoas, vou brincar de Deus. Mas por trás disso existe todo um trabalho, todo um empenho, todo um desempenho para se chegar nessa função. Me fala como é que foi o teu vestibular, quantas horas de estudo você teve que fazer, como que você se planejou para chegar aqui? Então, assim, como todos sabem, o vestibular de medicina é um dos mais concorridos, se não for o mais concorrido, né? Então, a pessoa deve ter muita disciplina para começo, né? Então, assim, saber que nesse período pré-vestibular você vai ter que abdicar de muitas coisas que você gosta, mas é um período, né, de dedicação intensa que depois vai valer a pena,
né? Depois você passa para a faculdade e continua. Muita abdicação, muito estudo, mas é diferente, porque você já está estudando aquilo que procura, né? Mas então, assim, a preparação para a prova de vestibular, eu estudava pela manhã, né? Então era de 7h30 a meio-dia e 45, uma coisa assim. Eu somente almoçava e começava a estudar logo 1h30 da tarde, né? Estudava da 1h30 até a 1 da manhã. Uau! Estudava muito. Então, assim, para outros estudantes que não para medicina, isso pode até parecer um exagero, né? Mas para medicina, isso é bastante necessário, é muito comum o estudante estudar muitas horas do seu dia, né? Claro que não era todo dia assim, poucos dias que não era assim. A maioria das vezes era assim. Mas às vezes ia no cinema, claro, até porque essa parte, né, mental você tem que estar bem. Mas não querer sair toda hora, sair com mas meus amigos estão fazendo isso, mas você quer medicina, infelizmente, então você tem que se dedicar mais, né? Se você não é aquela pessoa com QI super elevado, né, que tem a extrema facilidade em memorizar todo o conteúdo, que é muito disputado, então é natural ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, estudei lá no Sul, né, e era bastante puxado, tinha o cursinho, né, o colégio, fazia bastante pressão, né, sempre falavam, você vai no shopping, mas aquele japonês está lá estudando. Sempre comparava com o japonês. Então, depois o japonês pega a tua vaga. E assim ia, né, então assim foi. Muitas vezes deixei de passear, reuniões familiares, né, reuniões de amigos, mas valeu a pena, valeu muito a pena, né, foi um esforço de pouco tempo, 2 anos para mim, para alguns é mais, para outros menos, né? Mas, então a disciplina e sempre fazer o melhor de si, né? Eu costumo ter isso como exemplo, porque se você fizer o melhor, né, de você, os outros não vão ter o que reclamar também, né? Você está se dedicando bastante e aproveitando o tempo, né? Então, é isso aí, muita disciplina e horas de estudo. Essa é a receitinha. Mas depois que a pessoa se forma, essa disciplina requer continuidade. Continuidade. Né? Porque, de repente, são tantas outras renúncias ou abdicações da vida social que o médico tem que fazer em detrimento daquela escolha. Nós poderíamos dizer, talvez, que essa dedicação pré-vestibular seria um grande critério de seleção, ou seja, só permanece ali quem se dedica, quem corre atrás, e isso perdura durante a vida. Perdura. Algumas especialidades mais do que outras, né? Mas ser médico, um bom médico, né, vai cuidar daquele paciente, muitas vezes vai abdicar da sua saúde, né? Mas cuidando dos outros. E vai ser assim. Então, algumas especialidades têm mais plantões que outras, né? Então, essa característica persiste. Mas é muito gratificante, né? E depois ainda você não pode deixar de cuidar da sua própria saúde, né? Então isso é uma coisa que tem que ser dita, você não pode cobrar dos outros, né? Orientar, aí você não fazer nada. Claro. Então tem que levar isso em consideração também. Para a gente finalizar essa entrevista, que conselho a doutora daria para os jovens estudantes que estão querendo ingressar na medicina? Qual o conselho? Assim, se fizer o meu método, Ana Paula, você entra. Ou se eu tivesse, né, um método. Bom, eu acho assim, como eu fiz, foi de muito sucesso, né? Então, assim, concentração, ter uma vida saudável, né? É importante ter, na hora ali de escape, né, de fugir um pouco dos estudos, mas principalmente é isso, você se concentrar, você sentar, focar naquilo que está fazendo para justamente aproveitar, né, aquela matéria, não se concentrar para não ficar viajando e fugindo muito do pensamento, mas são horas de estudo, né? Estudo, se alimentar, ter uma horinha ali de descanso e até chegar no objetivo, né? Depois as coisas mudam um pouquinho, mas a disciplina é o principal. Maravilha.
Vejo você no próximo vídeo. Vem comigo!